Uma coisa que eu queria ter feito era ter jogado mais. A torcida do Vasco é espetacular. Natural é o assunto do Rony. Atlético e Palmeiras fecharam um acordo ontem pela contratação do atleta Rony para nós. Eu acredito que há clubes que não estão ainda nesse nível de amadurecimento, mas eles vão virar exceção. Jornalista, mas o que eu venho trazer aqui é uma informação. O principal motivo de o Vasco não conseguir fechar a contratação de jogadores nessa janela de transferências é o que o seu próprio presidente tem feito. O Pedrinho frequentemente vai até as coletivas e diz que o Vasco vive um imbróglio judicial com a 777, que o Vasco já poderia estar inviabilizado financeiramente, que o centro de treinamentos é extremamente obsoleto. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, um casaca para cada um, sejam todos muito bem-vindos nessa quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, aqui no canal Vascaíno desde sempre. Logo de cara já vou afirmando para vocês aqui, temos muita coisa para repercutirmos, para falarmos do nosso gigante da colina no decorrer desse vídeo. Então nos acompanhe até o final, deixe o seu joinha, compartilhe o link também do nosso vídeo e se inscreva. Já se inscreveu? Ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos aqui do nosso gigante da colina. Só para vocês ficarem ligados. Tanta coisa, a gente vai falar do mercado da bola, tem muita coisa do mercado da bola. Tá? Situação do Ryan, vou explicar para vocês aí, Ryan em Barcelona, Rony, né, que vai jogar no Atlético Mineiro, Cleiton Silva, parece que o Vasco levou um chapéu aí, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tá? Caio Jorge, Alexandre Matos falou sobre essa situação, Caio Jorge ventilado, especulado aqui no Vasco, Lloyd Augusto, Benjamin Garré, Deivinho, deixa o Galo, sim ou não? Vou afirmar, vou trazer para vocês aqui essa informação. Pedro, ponta esquerda, cria do Corinthians, o Pedrinho, que está jogando no Zenit, ventilado no Vasco, Marcelo Santana está negociando. Vou explicar isso aí para vocês também. Franco Cervi, né, jogador argentino de 30 anos, lá do Celta de Vigo. Vou trazer para vocês também essa situação. E do Gianluca Prestriani, né? Então tem muito jogador aí, Balbuena, Garré, entre outras situações. Vou trazer uma situação de um rapaz que falou uma situação do Pedrinho, que é muita verdade. Vou abrir aspas aqui pro Paulo Brax, que olha, colocou aí o Pedrinho no bolso, né? Todos nós, torcedores do Vasco, chamávamos Paulo Brax de Tartaruga Brax, até ali fim de 2023, e hoje nós vemos que o Brax, com uma diretoria competente, com o mínimo de caixa para trabalhar, está trabalhando bem lá no Atlético Mineiro, né? Então o problema era o Brax ou era o Vasco? Porque agora está o Pedrinho aí, ídolo da massa, presidente da torcida do povo, que estufa a veia do pescoço, bate na mesa, que ama o Vasco e coisa e tal, e que não contrata, né, e que não cumpre o que prometeu para o torcedor. Vou colocar também essa situação, vamos abrir aspas para o Luiz Fabiano, tem muita coisa importante, vamos falar sobre Flamengo e Vasco da Gama no próximo sábado, vamos falar também sobre o cria da base do Vasco, GB, menino aí, que pode passar por cirurgia. Eu vou explicar isso aí para vocês, sobre a tabela do Campeonato Carioca, entre outras situações. Então vem comigo que está começando mais um Expresso News, aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é isso aí, né? Logo de cara, antes de eu começar falando com vocês aqui,
do mercado da bola, eu quero falar sobre o Campeonato Brasileiro e sobre também aí o Campeonato Carioca. Vamos começar pelo Carioca, depois eu emendo no Campeonato Brasileiro e do Brasileirão a gente vai para o mercado da bola. Pode ser combinado, meus amigos? Então vamos lá. Se tratando aí do Campeonato Carioca, hein? O Urubu venceu o Botafogo ontem, 1-0, placar mínimo no Maracanã, para um pouco mais de 35 mil pessoas apenas no Maracanã. A torcida do Botafogo fazendo um vexame mais uma vez. Lá no Mangueirão, na final da Recopa, já quase não tinha botafoguense. Ontem no Maracanã, quase não tinha botafoguense. Ô Álvaro, tá dando moral pra mulambada? Não tô não. Eu tô cobrando a torcida do Botafogo, que acabaram de ganhar a Libertadores, Campeonato Brasileiro e não estão indo ao estádio. Se não forem ao estádio agora, quando é que eles vão, né? Não pode dar mole não, rapaziada. Ainda mais contra o Mulambo, tem que lotar o estádio. A torcida do Vasco vai fazer a sua parte pro próximo sábado. Se o time vai jogar bem, se vai ganhar, é outra história, mas a gente sempre faz a nossa parte nas arquibancadas. Mas se tratando do Campeonato Carioca, com a vitória do Urubu nessa noite da última quarta-feira, né, o Flamengo alcança 17 pontos, é o líder momentâneo, né, até esse momento na rodada do Campeonato Carioca. O Volta Redonda é o segundo colocado também com 17 pontos, e o Vasco vem na terceira colocação com 14 pontos. O quarto é o Sampaio Corrêa com 13, o Nova Iguaçu é o quinto com 13, o Botafogo é o sexto com 12, Maricá é o sétimo com 12, Madureira é o oitavo com 12, depois vem o Fluminense, tem 11 pontos, parece não ter chance, mas o Fluminense faz a parte dele, ganha os 2 próximos jogos, vai a 17 e embola tudo. Por isso que o Vasco tem que pontuar diante do Urubu. O melhor dos mundos é vencer do nosso maior rival no Maracanã, para dar aí uma resposta para o seu torcedor, para nós torcedores, para dar aí uma moral para o nosso elenco, para os nossos jogadores, para a sequência do próprio Campeonato Carioca e para o início das outras competições que estão vindo aí para essa temporada de 2025, né? E sobretudo, é claro, na última rodada ali diante do Botafogo, o Vasco tem que fazer a sua parte, né? Vencendo o Botafogo. Então, o ideal para o Vasco é pontuar. Perdão. Nesses 2 clássicos, contra o Flamengo e contra também o Botafogo, tá, meus amigos? É o seguinte, a rodada, teremos 3 jogos no sábado e 3 jogos no domingo, tá? Definindo aí essa próxima rodada do Campeonato Carioca, que são eles os seguintes jogos. Bangu e Madureira se enfrentam no sabadão. Flamengo e Vasco, sábado 15 para as 10 da noite no Maracanã. Boa Vista e Botafogo também no sábado. Aí no domingo teremos Fluminense e Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa e Volta Redonda, né? E Portuguesa e Maricá. Esses aí, meus amigos, são os confrontos aí do Campeonato Carioca nessa rodada, nesse fim de semana. Rodada que se inicia no sábado e termina no próximo domingo, né? Os 6 jogos do Campeonato Carioca. Ainda se tratando do Campeonato Carioca, a FERJ teve uma reunião hoje com representantes dos clubes aqui do Rio de Janeiro para debaterem. A pauta do assunto era a qualidade da bola ali usada na competição, atualmente produzida, fabricada pela Pênalti, e também ali a qualidade dos gramados, atualmente aqui dos times do Rio de Janeiro. Fato é que a FERJ vai contratar uma empresa para fazer testes de qualidade da bola do Campeonato Carioca. E para o ano que vem, a FERJ pretende aí, né, está querendo padronizar os gramados para o campeonato de 2026. Isso é obrigação, tá? Não tem que contratar a empresa agora no meio do Campeonato Carioca, na reta final, para testar a bola, sabe? Eu acho que é o seguinte, é ligar para a Pênalti, falar: o Pênalti, tá todo mundo reclamando, seja no Campeonato Carioca, seja no Campeonato Paulista, aqui, arruma outra bola urgente. É por aí, tem que ficar com essa palhaçada de ficar testando não, sabe? Para poder querer comprovar que os jogadores estão errados. Não é, a bola da Pênalti parece um coco mesmo, uma bola oca, estranha, dura, tá? Para ser bem sincero aqui para vocês. Agora, meus amigos, já que a gente falou do Campeonato Carioca, eu quero falar com vocês aqui do jogo entre Vasco da Gama e Flamengo. O Urubu tem 2 desfalques para essa partida. Gerson e Cleiton foram expulsos contra o Botafogo ontem, né? Daquele empurra, aquela pancadaria generalizada no Maracanã, e não enfrentam o Vasco. Peço perdão a vocês pelo barulho da trovoada, a gente não tem controle sobre a natureza. Tá chovendo bastante aqui onde eu moro, região serrana de Visconde de Mauá.
tá caindo um dilúvio, né? A gente que mora aqui há mais ou menos 2h30, vamos botar aí 3 horas do Rio de Janeiro, né? E aí 4 horas e meia de São Paulo. A gente está mais ou menos aqui quase que no meio da rodovia Presidente Dutra, ligando o Rio e São Paulo, chovendo bastante aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba e também na Serra da Mantiqueira. Então peço perdão para vocês pelo barulho aí no fundo, né? Mas é a natureza, né? A natureza fazendo muito calor nesses últimos dias, né? E a gente sabia que essa conta iria chegar mais cedo ou mais tarde através de muita água, tá, meus amigos? Agora, se tratando ainda do jogo entre Vasco e Flamengo, vamos torcer para que não caia tanta água assim no sábado à noite, né, onde o Vasco enfrenta o Urubu às 9h45 no Maracanã, com transmissão aí do Premier, Sport TV, entre outras situações. E olha só, Felipe Coutinho treinou normalmente, ele e Paulinho Paula devem voltar ao gramado para enfrentar o nosso arquirrival, tá? E o árbitro para essa partida já foi definido, é o Wagner Leonardo Magalhães, tá? Os ingressos já estão à venda, inclusive para você que está no Rio de Janeiro, na capital fluminense, você pode retirar o seu ingresso diretamente na bilheteria de São Januário, no ponto de venda físico, ou também comprar através aí das vendas online, tá, gente? Pela Eleven Tickets. Então corre lá e garanta o seu ingresso para esse clássico do próximo sábado. Antes da gente estar virando a chavinha, falando aqui do Campeonato Brasileiro, que a CBF já divulgou a tabela, eu quero que vocês assistam aí um pedacinho, né, um corte lá do Charla Podcast, o Luiz Fabiano Fabuloso, né? E por isso que eu tô com a camisa do Brasil hoje, uma homenagem ao Fabuloso, jogador de Copa do Mundo, sempre fui muito fã dele. Não jogou tantos jogos no Vasco, né? Mas eu particularmente sempre fui muito fã do Luiz Fabiano. E aí eu quero colocar um cortezinho para vocês aí dele falando do Vasco, né? De um áudio ali do Eurico Miranda falando sobre Paulo Guerreiro e ele, uma comparação da mídia, né? Então acompanhe que eu já volto. Uma coisa que eu queria ter feito era ter jogado mais. A torcida do Vasco é espetacular. Cara, eu acho que por exemplo aqui, o Ivo Bremer mandou aqui no superchat. Ô, Eurico, bota aí no microfone. Fabiano, vocês estão de sacanagem. Então não fiquem colocando esse tipo de pergunta. Ele não tem que ter rivalidade com o Guerreiro. Ele está anos-luz na frente do Guerreiro. Ponto. Esse era estilo Juvenal, esse personagem falta um pouco no futebol. Pô, falta demais. O Ivo Bremer falou aqui, eu sou muito fã do Fabuloso, pena que jogou poucos jogos no meu Vascão, mas deixou sua marca, mandou aqui o superchat, porque tinha a ver, mano. Tu e o Vasco, tudo a ver, cara. Tudo a ver, mano. O acolhimento, da maneira que foi. Fizemos um bom ano. Ali fomos para Libertadores. Infelizmente acabou acontecendo essa situação aí do joelho que aí meio que... Pô, e o Vascaíno tava empolgado, assim. Eu narrei teu primeiro gol. Foi contra o Botafogo, no clássico. Botafogo. O Newton Santos, né? A final. Final. Taça Rio. Final, Taça Guanabara, né? Taça Guanabara. É. Primeiro gol com a camisa do Vasco. Tu enfia a bola, tu sai na cara do gol, né? A galera torcendo Sai um pontinha... gringo também, esqueci o nome dele. Puta, desses do Vasco aí passou uma galera. Né? Passou. Ele cruza, eu faço o gol 2-0. E foi o primeiro. Depois eu fiz alguns gols em São Januário, contra o Fluminense. E São Januário, Bahia. Porra, maneiro. A torcida do Vasco é espetacular. O estádio lotado. Torcida faz diferença ali. Tu jogou lá a favor e contra, né? Várias vezes. Contra eu ia lá também. Ali A chegada de visitante ali no ônibus, ali na barreira. Nossa, a barreira já começa aí. O ônibus aqui, a pista aqui. Nossa, é brabo. Eu vou te dizer que é brabo, hein? É isso aí, né, gente? É uma pena que o tempo passa, é uma pena, né, que as coisas, né, são muito rápido aí, né? E o Vasco, que saudade que eu tenho daquele Vasco, né? Aquele Vasco que a gente tinha Dedé, aquele Vasco que a gente tinha ali o próprio Luiz Fabiano, Juninho Pernambucano, depois veio Diego Souza, né? Que saudade desse Vasco da Gama, né, gente? É uma pena, o tempo passa muito rápido. Agora eu quero falar com vocês aqui do Campeonato Brasileiro,
tá? A CBF já divulgou o calendário base para todos os clubes e todas as rodadas do Brasileirão dessa temporada de 2025. O Vasco, na primeira rodada, vai enfrentar o Santos de Neymar em São Januário, né? Então teremos aí um encontro dos parças, né? Felipe Coutinho pelo Vasco da Gama e o Neymar Júnior pelo Santos Futebol Clube em São Januário, na Colina Histórica, logo de cara, assim, ó, papum, na primeira rodada, aí uma parada complicadinha, viu? Vasco e Santos aqui na Colina, um Vasco com Felipe Coutinho, com Dimitri Payet, Pablo Verratti e companhia, e um Santos ali com o Neymar, né, com o menino ali, o Guilherme, né, e aí a gente vai aí, Rodrigo, né, a gente vai aí por diante, né, gente, então, é isso aí. Agora, na segunda rodada teremos Corinthians e Vasco lá na Arena Itaquera, uma parada dura, né, o time do Corinthians está bem encaixado aí, tá chato, né, fizeram uma partidaça contra o Santos, inclusive ontem à noite, não perdi nem meu tempo vendo o jogo do Mulambo, assisti o jogo do Corinthians e Santos. O Corinthians ali, apesar dos apesares, o Santos botou o Corinthians nas cordas nos primeiros 20 minutos, mas o Corinthians botou a bola para dentro, que resolve o jogo é isso, né? Fez 2-0 ainda no primeiro tempo, o Santos ainda buscou um golzinho ali no segundo tempo, tentou uma pressão, mas acabou perdendo. O Corinthians muito bem encaixado, vai dar um trabalho aí, acredito eu, tomara que não, né? Nesse início de campeonato carioca, né? Temos aí na terceira rodada Vasco da Gama enfrentando o Sport Recife aqui na Colina Histórica. Temos na quarta rodada o Vasco viajando para Fortaleza para enfrentar o Ceará. E já na quinta rodada do Carioca, o terceiro clássico, né? Porque tem um primeiro clássico já Vasco e Santos, segundo clássico Corinthians e Vasco, depois tem Vasco e Sport, Ceará e Vasco, aí depois tem outro clássico, que é Vasco e Flamengo já na quinta rodada. Então desses primeiros 5 jogos, 2 jogos considerados, na minha opinião, difíceis, contra o Santos e contra o Corinthians, 2 jogos aí normais, regulares, é claro, não dá para desdenhar de ninguém, o jogo é jogado, mas assim, que é contra o Sport e contra o Ceará, né, pela grandeza do Vasco, a gente imagina que vença, mas o jogo é jogado, Depois na quinta rodada é uma parada mais complicada, que é o nosso maior rival aí, o Urubu da Gávea. Aí na sexta rodada tem outro clássico já também, Cruzeiro e Vasco. O Vasco vai para Minas Gerais para enfrentar o time da Toca da Raposa. Na sétima rodada tem outro clássico, aí o Vasco volta para o Rio para receber o Palmeiras, né, agora de Paulinho, o Palmeiras ali, né, de outros jogadores, não é mais o Paulinho de Rony e de Dudu, né, agora é um Palmeiras diferente, né, um Palmeiras ali de Paulinho, de Flaco Lopes, entre outros jogadores, Gustavo Gomes, enfim. Na oitava rodada o Vasco viaja para Salvador para enfrentar o Bahia. Na nona rodada o Vasco volta para o Rio para receber o Fortaleza, são 2 jogos aí regulares, tá? E aí na 10ª rodada mais um clássico regional, que é Vasco e Fluminense. Na verdade é Fluminense e Vasco, que é um ponto de interrogação, mas ainda assim é uma parada complicada. Então, você observa que o Campeonato Brasileiro não tem parada fácil, não tem jogo fácil. E aí no Campeonato Carioca, onde teoricamente a gente acha que teríamos jogos fáceis, a gente está vendo aí o Vasco aí no ufa-ufa para jogar contra Sampaio Correia, contra Bangu e etc, né? Então tá complicada a parada, já tem torcedor falando rumo aos 45 pontos, eu não vejo bem por aí, mas olha, com esse time do jeito que tá, se não chegar reforço, rumo aos 45 talvez não, mas vai ficar difícil sonhar com qualquer coisa essa temporada, tá, gente? Para ser bem sincero para vocês, não vou ficar aqui vendendo sonho para vocês, até porque eu não trabalho em padaria. Brincadeiras à parte, vamos mudar de assunto agora. Se você quiser acompanhar a tabela por completo aí, você dá um pause na tela, né? Dá um zoom aí, você consegue ver inteiro aí a tabela completa aí, né? Do primeiro e do segundo turno do nosso Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Antes da gente entrar agora no assunto do mercado da bola, mas já falando do mercado, na verdade, quero falar com vocês aqui sobre o nosso Cria GB, né? O menino Gabriel, ele que viajou para a Turquia junto com o Marcelo Santana para assinar contrato junto ao Fenerbahçe, clube turco. Foi detectado através de uma ressonância magnética, o exame de imagem, foi detectado ali uma lesão, né, no ligamento cruzado interior do joelho direito do atleta. Com isso a venda não aconteceu. Agora a gente toma conhecimento, o Vasco realmente assume que tem essa situação no ligamento, mas ao mesmo tempo o Vasco afirma que o jogador nunca se queixou. Então o problema, a culpa, né? A culpa é sempre dos outros, nunca é do Vasco.
A culpa é da seleção brasileira, que o menino estava jogando lá na seleção. Aí aí a CBF foi lá e notificou o Vasco. Aí a culpa não é mais da CBF. Aí a culpa, né, é do menino que não falou que estava sentindo nada, né? Então aí a culpa é do Fenerbahçe, né, do Fenerbahçe da Turquia, que fez o exame para não contratar um jogador que poderia estar machucado ou se machucar daqui a pouco, né? A culpa é de todo mundo, menos do departamento médico do Vasco. Mediante essa situação, a gente toma conhecimento nessa quinta-feira de que o Vasco pode, inclusive agora, né, o Vasco pode, inclusive, o Vasco não, né, o GB, pode passar por cirurgia. Isso mesmo, o GB pode passar por cirurgia agora, essa altura do campeonato. Por que eu estou dizendo isso? Ou ele volta para o Vasco, aqui para o Brasil, e passa por cirurgia aqui no Vasco, tá? Ou ele assina contrato lá com o Fenerbahçe, fica lá sem poder jogar, mas já passa por cirurgia também lá, ele que seria emprestado a outro clube ali da Turquia, até depois ele se adaptar ao futebol turco. Então vamos aguardar, mas ele pode passar por cirurgia. Por que não foi feito isso antes, né? Por que não foi feito isso antes? O menino pouquíssimas vezes foi aproveitado no ano passado. Ficaram forçando ali Ryan e botando o GB no banco todo o jogo. Por que não fizeram essa cirurgia no rapaz antes? Ah, mas ele não se queixou de dor, mas o Vasco foi notificado pela CBF. A CBF avisou o Vasco. Não tem que o jogador queixar de dor, não. Sabe? Tem coisa que o jogador não sente nada, de repente, pá, estoura, já era. É simples assim. De repente, jogando bola, pá, estoura, acabou. Aconteceu isso com o Paulinho e com o Jair. Ninguém tinha dor, ninguém tinha nada. De repente, pum, estourou, acabou. O menino poderia estourar a qualquer momento o ligamento dele. Poderia romper o ligamento. Sabe? Então, assim, no mínimo, o departamento médico do Vasco assinou, na minha opinião, um atestado de incompetência. Tá? Tem gente dodói comigo, tá chateado comigo, mas eu trabalho com a verdade. Desculpas. Né? Tem gente que tá acostumado a ter o ego amaciado, tá acostumado a ir para canais de YouTube que são só notícias gostosinhas, é só mentira, comemora a família, fim da novela, martelo batido. É só essa conversa fiada aí. Aqui não, aqui comigo o papo é reto, a verdade é dita. Tá, gente? A verdade é dita e tem muita coisa errada acontecendo no Vasco. Tá? Agora mudando de assunto. Enfim, então, deixa eu colocar para vocês aí. Quero colocar para vocês agora aí. Galera. Um vídeo do Paulo Brax dando uma alfinetada no Vasco, aí no caso no Pedrinho, né? Uma alfinetada aí no Pedrinho. Tá? E quero colocar também um outro rapaz, um vídeo que está ganhando muita repercussão na internet aí, e a mais pura verdade que esse rapaz vascaíno está falando, sobre algumas falas do Pedrinho. Para quem ficar dodói com isso que vocês vão ver agora, quem achar ruim, ficar chateadinho, vai na Vasco TV, pega as coletivas do Pedrinho lá e assiste. É tudo verdade que esse rapaz está falando. Então vou começar primeiro então pelo rapaz falando do Pedrinho, depois a gente coloca o Paulo Brax. Acompanhe que logo na sequência eu volto para a gente falar do mercado da bola, que tem muita coisa para a gente repercutir. Eu não sou jornalista, mas o que eu venho trazer aqui é uma informação. O principal motivo de o Vasco não conseguir fechar a contratação de jogadores nessa janela de transferências é o que o seu próprio presidente tem feito. O Pedrinho frequentemente vai até as coletivas e diz que o Vasco vive um imbróglio judicial com a 777, que o Vasco já poderia estar inviabilizado financeiramente, que o centro de treinamentos é extremamente obsoleto. Acontece que todo jogador, antes de fechar contrato com o clube, vai consultar o noticiário para saber qual é a situação. E, não por acaso, diante da situação vendida pelo presidente como terrível, os jogadores esperam até o último segundo antes de fechar com o Vasco, na esperança de que surja uma proposta de um clube que esteja minimamente organizado. Para o Vasco seria muito mais interessante se, ao invés de dizer o tempo inteiro que o Vasco não tem dinheiro para fazer grandes contratações, o presidente dissesse que, mesmo não tendo um dos maiores orçamentos, o Vasco vai montar um time para ser campeão da Copa Sul-Americana. Afinal, alguém se lembra que o Vasco vai disputar a Copa Sul-Americana? Porque nas coletivas do Pedrinho, às vezes a gente acaba se esquecendo disso. A impressão que dá é que o Pedrinho tem medo de criar esse tipo de expectativa e depois, caso o clube vá mal na competição, essa responsabilidade venha a recair sobre ele. Mas, ora, esse não seria o papel do presidente? Alguém que realmente ama o clube não iria se expor para blindar o clube, ao invés de expor o clube para se blindar? Essa estratégia não é só ruim diante do mercado, também é péssima diante da torcida, que não vai comprar a sua ideia de que agora a reestruturação é de verdade,
porque o que você tem feito na prática é exatamente o mesmo que foi feito pelo Campelo e pelo Jorge Salgado, tentar economizar ao máximo no futebol para conseguir pagar as dívidas. Mas, na prática, vocês nunca colocam na planilha o rebaixamento, a eliminação precoce na Copa do Brasil, a queda no sócio-torcedor, que faz com que o Vasco deixe de ganhar o triplo daquilo que economiza e que nunca consiga pagar as suas dívidas realmente. Fique no eterno ciclo do fracasso. O torcedor cansou de ouvir história triste. Se a sua solução é para daqui a 50 anos, então sai e dá o lugar para outro. Saudações vascaínos. O assunto do dia hoje, e a maioria de vocês aqui presente mandou mensagem para mim, que é natural, é o assunto do Rony. Atlético e Palmeiras fecharam um acordo ontem pela contratação do atleta Rony para nós, e a gente também teve o de acordo do jogador, e no dia de hoje a gente começou a troca de minutas. Eu acompanhei pela imprensa a possibilidade, sondagem, o possível acerto do jogador com um outro clube, e em nenhum momento a gente questionou o desfecho dessa negociação. A gente estava muito tranquilo, por mais que a imprensa tenha ficado empolvorosa, e também é natural. O Rony sempre quis vir para cá, deixou isso claro durante a negociação, deixou isso claro para mim hoje, de tarde, antes de vir para cá, numa reunião que fizemos. Ainda não é jogador do Atlético, porque falta, como vocês sabem, exame médico e assinatura de contrato. E eu queria aproveitar para enaltecer o amadurecimento do futebol brasileiro. Porque estavam na mesa 2 clubes com pessoas éticas, de caráter e de palavra. Por parte do Palmeiras, na pessoa da presidente Leila e toda a sua equipe de trabalho, e da nossa parte, que já aconteceu o contrário no final do ano, início do ano, com a transferência do Paulinho para lá. Eu acredito que há clubes que não estão ainda nesse nível de amadurecimento, mas eles vão virar exceção. A honradez da palavra, a segurança no negócio, as palavras das pessoas valem. E a gente está muito feliz em estar próximo de ter essa contratação, com a contratação de impacto. Bom, é isso aí, né? A fala do nosso rapaz aí, ele falou que não é jornalista. Eu até peço perdão que eu não sei o nome desse rapaz, é um vídeo que chegou até mim, através de WhatsApp. Eu achei muito interessante a colocação dele, né? E decidi replicar aqui para vocês. Tá muito certo, porque o próprio Pedrinho mesmo acaba desvalorizando o Vasco o tempo todo em rede nacional, né? O Pedrinho próprio desvaloriza o Vasco, né? O clube tem o CT obsoleto, o clube já não tem condição financeira, não dá para contratar grande jogador, porque isso e aquilo, porque tem a batalha, tem embrolho na justiça, porque é a covardia, porque a diretoria está fazendo, mas o clube não tem dinheiro. O próprio Pedrinho está desvalorizando o clube. E o próprio Pedrinho está mostrando para os empresários e para os jogadores do mercado, tá uma loucura, hein? Tá um barril de pólvora o Vasco, hein? Então, assim, essa narrativa, essa fala de você querer se proteger, essa fala de você querer se proteger para não blindar o clube, não pegou bem pro Pedrinho. Essa situação do Pedrinho, ele tem que botar a cara, ele tem que tomar para si as dores do clube e brindar o clube. E na verdade está fazendo um movimento ao contrário. Ele está jogando tudo para cima da entidade Vasco da Gama e está tirando sempre o peso das costas dele. Sendo que o trabalho de um presidente é carregar o piano. É assumir a responsabilidade, é a faixa de capitão. Ficou feio pro Pedrinho. Tem gente que fica chateado comigo, eu não tenho nada contra a pessoa física do Pedrinho. Não torço contra ele, muito pelo contrário, que se o Pedrinho for bem, o Vasco vai bem. Se o Pedrinho for mal, o Vasco vai mal, tá, gente? Não vamos misturar as coisas não, hein? Só que a verdade tem que ser dita pro torcedor. O Vasco tá fazendo muito movimento errado. O Pedrinho tá se mostrando muito amador no mercado da bola, muito amador. No Vasco ultimamente é muito 8 ou 80. Ou você traz um cara igual o Alexandre Matos, que quer contratar o mundo inteiro gastando milhões e milhões e milhões e milhões, ou você traz um cara que ninguém conhece, que não sabe contratar, que é o Marcelo Santana. Essa é a grande verdade do Vasco, sabe? Então tá complicado, tá 8 ou 80. O Pedrinho precisa trazer alguém que saiba contratar jogador e contratar jogador. Porque toda negociação que o Pedrinho entra, ele não resolve nada. Tá mais do que claro para todo mundo que o Pedrinho não tem expertise de mercado, experiência de como se portar no mercado. Ficou feio. Vocês viram o que o Paulo Brax falou, agora se tratando do Brax,
Gente, o Paulo Brax deu uma aula de ética. Eu falei isso aqui no canal ontem. A partir do momento que você tem uma palavra, a Leila palavrou com a diretoria do Galo, você tem que honrar que o seu compromisso tem que ter palavra. Um homem sem palavra, quando eu falo homem, vamos colocar aqui, uma pessoa sem palavra, homem ou mulher, independentemente da sexualidade da pessoa, uma pessoa sem palavra é uma pessoa sem nada. E uma pessoa com palavra é uma pessoa com crédito, com credibilidade. Não é verdade? Você pode não ter dinheiro, mas se você tem nome, você consegue fazer as coisas. Se a pessoa tem dinheiro e não tem palavra, talvez não consiga. Talvez não consiga. Mas às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas tem palavra, tem credibilidade. E a Leila Pereira mostrou palavra, mostrou credibilidade, junto à diretoria do Galo. E o Pedrinho, mais uma vez, ficou escancarado pelo próprio Paulo Brax, que o Pedrinho é muito lento no mercado, que o Brax falou, não tinha nada fechado. Eles chegaram a um acordo ontem. O Galo acertou com o Rony ontem de manhã, antes do almoço. Aí o Vasco saiu desesperadamente, fazendo um movimento feio, para tentar dar um chapéu no Galo. Que se dá certo, beleza. Aí deu errado, além de não trazer o jogador, ficou feio pro torcedor do Vasco e ficou feio pro Vasco na mídia. E quem protagonizou isso? O Pedrinho. O Pedrinho fala muito de ética. Era muito bom para poder falar das pessoas quando era comentarista. Mas hoje, efetivamente, como dirigente de futebol, está se mostrando muito inexperiente. Paulo Brax colocou o Pedrinho no bolso. A diretoria do Galo tirou onda ainda por cima. Falou que em nenhum momento se preocupou se ele ia vir pro Vasco ou não, que sabia que já estava tudo certo. Falou que o Rony, desde o início, já tinha falado que ia jogar no Galo. Já desmentiu vários jornalistas aí mentirosos que tem canal no YouTube que ficaram falando que o Rony ia vir jogar no Vasco. Olha aí, olha aí. Então o Vasco tem uma situação muito delicada? Tem, mas tem um presidente que não está sabendo se portar. Não está sabendo agir no mercado da bola, porque essa tática do Pedrinho, ficar diminuindo a instituição, falando que nós estamos quebrados, que não tem dinheiro para fazer papel de coitadinho para o torcedor, e esse tiro está virando pela culatra, está indo contra ele, no caso, quando o Vasco vai ao mercado. E o Pedrinho é muito lento. Ele esperou o Atlético chegar a um acordo com o Rony para ele querer fazer alguma coisa. Mas por que ele não teve a coragem de ele peitar, ir lá e fechar um acordo com o Rony? Por quê? Porque ele estava com medo de receber crítica da torcida, de estourar o orçamento, de algum jogador do elenco ficar dodói. Essa é a grande verdade. Mas depois que ele viu que o Rony acertou com o Galo, aí ele foi pro tudo ou nada e acabou fazendo um papelão desse. Vamos lá. Vamos falar agora do mercado da bola. Davidson, vocês viram aí uma foto que eu coloquei? Davidson postou na rede social dele lá o sinal da Força Jovem Vasco. Esse sinal também é usado pela Mancha Verde, também pela Galocura. Tá, gente? Só que as pessoas estão distorcendo aí a postagem, porque o Davidson escreveu. Sempre foi assim. Nunca mudou no caso. Enfim, algo do tipo, né? Vocês estão vendo aí. Ou seja, ele sempre torceu pro Vasco. Só que o Galo não quer negociar o jogador. Mas parece que tem time na parada. Tem time aí do Nordeste que tá ali, ó, tentando levar o Deivinho. E o Pedrinho, tartaruga, o tartaruga Pedro Paulo de Oliveira, vai esperar chegar qualquer outro time da Série A para fazer proposta pro Davidson, para aí então querer entrar na parada. Ou vai esperar o Davidson sacramentar alguma negociação para poder querer entrar na situação. Vai ficar feio de novo. Tá? Mas não tem nada do Davidson, tá, gente? Não tem nada do Davidson no Vasco, só para ficar bem claro. É ele, mais uma vez, cavando aí, colocando na internet que é Vasco e coisa e tal, né? Mas não tem nada em relação a ele, tá? Só para ficar bem claro. E o Vasco não buscou também a contratação dele, viu? Atacante Fabinho, do América Mineiro, tá? Tomamos conhecimento ontem à noite que o Vasco teria interesse e hoje a gente tomou conhecimento que o Vasco teria feito uma proposta de $1 milhão para contratar o atacante Fabinho, que é destaque no Campeonato Mineiro com a camisa do América de Minas Gerais. Tá? $1 milhão, ou seja,
algo em torno de 5 milhões, 5 milhões e meio, no máximo 6 milhões de reais na cotação aí ultimamente do dólar em relação ao real aqui no Brasil. Ele tem um contrato só até o fim do ano e no meio desse ano, já em junho, ele pode assinar um pré-contrato e pode sair de graça do América Mineiro, tá? Isso mesmo, o Fabinho pode sair de graça do América Mineiro já no meio desse ano. Então por isso que o Vasco acredita nessa investida aí, gastando apenas 6 milhões de reais mais ou menos, para contratar o atacante Fabinho. Destaque lá no Campeonato Mineiro com a camisa do América de Minas Gerais. Vamos aguardar e acompanhar essa situação de perto. É isso aí, né, torcedor? A gente é conduzido a acreditar em Brian Rodrigues, em Bruma, né? E acaba aí, com todo respeito ao Fabinho, né? Acaba com o atacante do América Mineiro que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. É isso aí, gente. Vamos lá. Tem também a situação do Ryan. A lacração não para. Isso mesmo. Tem gente afirmando de que o Ryan estaria negociando com o Barcelona. Gente, rapaz, se isso acontecer, eu solto uma caixa de fogos. Se o Barcelona contratar o Ryan, eu solto uma caixa de fogos. E ó, o Ryan tem que agradecer a Deus 2 meses aí direto, todo santo dia, agradecendo a Deus de manhã, de tarde e de noite. Porque ele não está jogando bola nenhuma, nem para continuar no time titular do Vasco, que dirá para pintar lá no Barcelona. O Vitor Roque, que é muito mais bola, não teve espaço lá no Barcelona, não está conseguindo se destacar ultimamente no Betis, está vivendo uma fase ali de oscilação, está em baixa. O Vitor Roque, que é muito mais jogador. O Ryan, então, é o nome da vez no Barcelona. Tem torcedor do Vasco acreditando. Tomara que seja verdade, que aí o Vasco vai ganhar um dinheirinho, né? E o Ryan vai ser feliz lá na Europa, né? Do outro lado do mundo, se é que vocês me entendem. Agora, se tratando do Rony, né? Vai jogar no Galo Mineiro, né? O Paulo Brax falou, a gente passou vergonha, vocês já sabem disso, né? Aí se tratando aí do Caio Jorge, né? Do imbróglio envolvendo o João Vitor, que pode deixar o Vasco para ir jogar no Cruzeiro. Né, o Vasco teria sinalizado para o Cruzeiro o seguinte, uma troca, João Vitor por Caio Jorge, mais o Cruzeiro pagando aí, assumindo a dívida de 6 milhões e meio de euros junto ao Benfica, 39 milhões de reais. Então vamos lá. O Alexandre Matos logo de cara negou que não existe essa possibilidade do Caio Jorge vir para o Vasco nesse molde. Tá? Não existe essa possibilidade, até porque o Caio Jorge está avaliado em quase 50 milhões de reais. Então para ficar bem claro, tá, torcedor? Tá, o Matos já negou, falou que não tem essa possibilidade nessa troca aí. Tá? Uma coisa que me pegou de surpresa é o seguinte, assumir uma dívida com o Benfica de 6 milhões e meio, quer dizer que o Vasco não pagou o Benfica pelo João Vitor? É isso? Quer dizer então que o Vasco não pagou o Benfica pelo João Vitor? Ô Pedrinho, daqui a pouco faz um ano que você entrou no Vasco. E aí não dá pra ficar colocando a culpa na 777, né? Tudo bem, eles contrataram, não pagaram, tá? Mas e você nesse um ano, não teve como pagar a dívida? Não recebeu nada pra poder parcelar isso aí? Falta transparência, Pedrinho. Falta transparência pro torcedor. Torcedor, tá faltando muita transparência, mas não é pouca não, é muita transparência, é o que tá faltando dentro do Vasco, tá? Porque se o Vasco estiver devendo 6 milhões e meio pro Benfica em relação ao João Vitor, no mínimo, tem parada errada aí, no mínimo, tá? E vende logo esse menino, deixa ele seguir a vida dele também, pelo amor de Deus. Mas nesse momento, zero chance. Troca entre João Vitor e Caio Jorge, tá? Zero chance, infelizmente, né? Infelizmente, eu ficaria tão feliz se Caio Jorge viesse jogar no Vasco, o João Vitor fosse pra lá, morresse a dívida. Pelo menos a gente ia ter um jogador de ataque aí, que a gente não tem nenhum mesmo, né? Ia ter um cara ali pra fazer uma sombra pro Verrete, de repente jogar junto, coisa e tal, né? Enfim. Vamos ver. Vamos lá. Tem lacrador afirmando que o Marcelo Santana tá lá na Europa até hoje para contratar Benjamin Garré, Lloyd Augusto, para contratar o Pedrinho, que está no Zenit, para contratar o Franco Cervi, para contratar o Gianluca Prestiani, para contratar a Balbuena. Será verdade, meus amigos?
Não sei, vamos lá. Benjamin Garré. O empresário dele afirmou que tem conversa, mas ainda não chegaram a um acordo. Ainda não tem acordo entre Vasco, tá, e o clube lá, o Krylia Sovetov, e o próprio atleta, né, o Benjamin Garré. Mas o Vasco ainda tem interesse no atleta. Lloyd Augusto, pelo que eu estou percebendo, o Lloyd Augusto é aquele cara, quando tiver faltando 3 dias para fechar a janela, ninguém quiser vir, eles vão trazer o Lloyd Augusto. É isso que eu estou percebendo, tá? Posso estar enganado, mas eu estou percebendo que é tipo isso. Tá? Ainda é perigoso levar um chapéu ainda, igual a gente levou nas últimas janelas aí, né? No finalzinho ele jogar em outro clube ou ficar por lá mesmo, né? Por desculpinha de falta de documentação ou alguma coisa assim, e a gente ficar sem reforço. Mas não sei, vamos aguardar. Aí tem um nome aí, gente, do Pedro. Tá? Pedro, para quem não conhece, não é aquele Pedrinho que foi também revelado no Corinthians, que estava no Galo Mineiro. Tá no Galo Mineiro. Não é esse Pedrinho, tá? É outro Pedrinho, é outro Pedro. Esse tem 19 anos. É brasileiro, ponta esquerda, 1,70 de estatura, está avaliado no Transfermarkt em 9 milhões de euros. 9 milhões de euros, isso mesmo, tá? 9 milhões de euros. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Aí, meus amigos, vamos lá, que dá aí, ó, 9 vezes 6, 6 vezes 9, né? 9 vezes 6, 10 vezes 6 dá 54 milhões de reais. É o valor de mercado do Pedro. Tá? Ele tem contrato com o Zenit até dezembro de 2028. Então o Pedrinho, pode ter certeza, seria um empréstimo. Tá? O menino Pedro aí seria um empréstimo. Ou uma troca, né? Porque a gente sabe que tem clubes da Rússia que tem interesse no João Vitor. Pode ser também que pinte uma troca, não sei, vamos aguardar. Vamos lá, o Pedro foi revelado no Corinthians, jogou no Zenit também, tá jogando no Zenit e passou pela seleção de base sub-17 e sub-20. Franco Cervi tem 30 anos, é argentino, ponta esquerda, ponta direita, né, já é mais polivalente, 1,66, tem contrato até o meio do ano de 2026, ou seja, tem mais um ano e alguns meses de contrato lá com o Celta de Vigo. Está avaliado por apenas 900 mil euros, está bem mais barato o valor de mercado Franco Cervi, né? Bem mais barato, praticamente aí o valor do que o Vasco quer pagar no Fabinho, é o valor de mercado, mas é claro que o Celta de Vigo não vai liberar nesse valor, acredito eu, né? Ele passou pelo Rosário Central, 56 jogos, 7 gols e 11 assistências, 18 participações em gols em 56 partidas. No Benfica, 172 jogos, 21 gols e 26 assistências, são 47 participações em gols em 172 partidas. E no Celta de Vigo, são 104 jogos, 7 gols e apenas 12 assistências, sendo ventilado aqui no Vasco, então, o argentino Franco Cervi, ele que está jogando lá no futebol espanhol, na La Liga. Se tratando agora de Gianluca Prestiani. Gianluca Prestiani é uma joia também do futebol argentino, tem apenas 19 anos, joga como ponta direita, também tem 1,66 e ele está avaliado por 10 milhões de euros, praticamente 60 milhões de reais é o valor de mercado, tem contrato até 2029, né? Até 2029, tá no Benfica, não vem conseguindo se firmar ali, aquela coisa, né? Então, não sei qual vai ser. Passou pelo Vélez, 39 jogos, 3 gols e 1 assistência, né? Não vem conseguindo se firmar. Tem o Balbuena, que o Vasco ainda tem interesse, né? E o Benjamin Garré, que eu já falei. Na minha humilde opinião, querem saber a verdade mesmo? A minha opinião aqui, a grande realidade, minha opinião que isso aí é cavadinha de jornalista e cortina de fumaça. Pronto, falei, torcedor. Tá? Não tô torcendo contra. Pode até ser mesmo que o Vasco acerte de repente com o Balbuena da vida. Pode ser que o Vasco troque de repente o João Vitor por algum desses jogadores aí. Aí eu até entendo. Mas para contratar, para colocar grana na mesa, fechar contrato, mediante a todos os embrólios que a gente vem vendo na mídia aí, eu acho bastante difícil. Não torço contra, não sou aqui pessimista, mas estou sendo realista para vocês. Porque o que vendem todo dia para vocês na internet, na rede social, é o Vasco contratando um montão de jogador. E eu, por incrível que pareça, as pessoas gostam de ver videozinho mentiroso. O Vasco contrata 50 jogadores e não chega um. Todo dia na internet é 10 jogadores diferentes que o Vasco contrata e não chega nenhum. E quando chega um cara que quase não foi falado o nome dele.
Tá? Essa é a grande realidade. Aí a gente que fala a verdade acaba sendo descredibilizado. Mas para ser bem sincero para vocês, Benjamin Garré, tem conversa, Lloyd Augusto não chegou até hoje porque o Vasco trata o Lloyd Augusto como plano B, plano C, para ser bem sincero para vocês. Né? Tem a questão do Balbuena, que é um ponto de interrogação. O Vasco pode fazer um pré-contrato, não sei porque não fez até hoje também. Né? Aí surgiram esses outros 3 nomes aí que, na minha opinião, podem ser uma cortina de fumaça. O Pedro, o Franco Cervi e o Gianluca Prestiani. Vamos aguardar e acompanhar de perto o desdobramento, os próximos capítulos dessas situações do Vasco no mercado. Então vocês observam que o próprio Vasco se coloca em situações difíceis. O próprio Vasco se coloca em dificuldade num mercado que já é inflacionado, em dificuldade numa situação financeira que já não é fácil para todo mundo. Na verdade, para ninguém está sendo fácil. Né? E aí, como se não bastasse, a mídia trabalha contra e a própria mídia do Vasco, que era para trabalhar a favor, também trabalha contra. Porque eu fiquei vendo. Foi muito notório ontem. Parte da mídia trabalhando a favor do Vasco e parte da mídia trabalhando contra o Vasco. Tá? A gente vê, por exemplo, aí ó, a mídia o dia inteiro falando mal. Ah, porque briga, porque não pode, porque é um absurdo. Do jogo lá entre Mulambo e Botafogo. Mas ficaram o dia inteiro passando as imagens da briga na televisão. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Se a galera não começa a se ligar, isso começa a virar uma lavagem cerebral. Que é uma hipocrisia muito grande. A ESPN, a Sport TV ficarem falando o dia inteiro que não pode ter briga no futebol, mas eles mostrarem o dia inteiro as imagens da briga. Aí quem não viu ontem, vê hoje. Aí o garoto que não tá nem aí pra esse tipo de coisa, uma hora liga a TV e fica vendo. Sabe? Dando palco. O próprio treinador do Urubu falou, Felipe Luiz, que eu não vou com a cara dele, mas ele falou. Falou, não vou dar ibope pra esse tipo de coisa. E é verdade, não tem que dar ibope. Não tem que dar ibope. E a nossa mídia, eles sabem como é que é. Eles dão ibope pra muita coisa que não tem que dar, né? Passa o pano pra parada errada. E aí, para as coisas que é para serem dadas a notícia, eles são tendenciosos de acordo, né, com que cada um vai tirar a sua suposta vantagem. Infelizmente é assim, né, aqui no futebol brasileiro. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Tô ficando por aqui, tá? É sempre um prazer a gente falar do nosso Vascão. A gente se vê nessa sexta-feira. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!